Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 41. Dor e amargura insuportável de Luísa de ter que viver ainda na prisão de seu corpo, exilada de sua terra natal. Quem pode dizer o quão amargo foi este retorno? Ainda me parecia, pelas coisas do céu, que as desta terra tudo era podridão, insípido e fastidioso, as coisas que tanto deleitam aos demais. Para mim eram amargas as pessoas mais amadas, mais respeitáveis, que os demais, para entreter-se com elas, quem sabe o que teriam feito, a mim me resultavam indiferentes e até fastidiosas. Então, o que Jesus vem colocar no meu coração é que quantas vezes nós deixamos as coisas de Deus por causa de pessoas, por causa de coisas materiais, por causa de prazeres, por causa de tantas coisas que tem no mundo, e às vezes é por coisa mínima. Às vezes a gente troca Jesus por um cafezinho, por um fofocar, por qualquer coisa, ao invés de estar com Ele, ali muitas vezes em oração profunda no nosso interior. Mas quantas vezes o inimigo vem nos instigar no nosso coração, dizendo para nós que aquilo ali que nós estamos fazendo não tem importância nenhuma. Mas Jesus, ele vê o nosso amor no mínimo que é feito para ele, no mínimo das coisas que a gente faz para ele, ele vê que a intenção com que ela está sendo feita é verdadeiramente a intenção de amá-lo, de tê-lo próximo de nós, que o nosso amor por ele é puro, que a intenção, por mais que nós somos tão pequenos, nós somos minúsculos diante de Deus, porque Deus ele é infinito. Se a gente parar para pensar, desde o começo do mundo até agora, quantos milhões de pessoas que já morreram? E tem uma nova geração aqui. E Deus, ele morreu? Não, Deus está vivo. Deus está vivo, tanto é que tem todo tipo de pessoas e também tem todo tipo de religião falando de Deus, falando bem ou falando mal. Então, como que Deus não existe? Como que um Deus desse não pode ser amado? Pode sim, pode ser amado e escutado, e nós estamos aqui para isso, para amar a Deus sobre todas as coisas, sobre qualquer coisa que exista na terra, mesmo que a gente não o veja. A gente sabe, no fundo da nossa alma, quando Deus nos criou, quando Deus pensou em mim, quando Deus pensou em você, Ele já colocou na nossa alma um amor puro. Então, se a criança nasce, ela não é batizada, ela cresceu, ela vai entender. Ela vendo o mundo ao redor, vendo que tem pessoas que nascem, crescem, morrem, tem pessoas que morrem no útero materno,
Então, todo esse ciclo, a pessoa vai ver que só pode existir Deus, que não pode ser do nada que acontece tudo isso, que é um ciclo ao qual Deus está presente em tudo isso que está no mundo. Deus está sustentando este mundo para até quando ele desejar. Então, o mundo vai andando, vai caminhando, vai surgindo coisas novas, até quando Deus permitir. Ele é onipotente, onipresente. Ele pode voltar no tempo onde ele quiser, ele pode ir para frente até onde ele quiser, e nós podemos? Nós não podemos fazer isso. Então, é o que Deus vem falar ao meu coração, que todas as coisas que estão fora da nossa alma não têm a menor importância. Nós precisamos delas. Nós precisamos da comida, do carro, da roupa, de tanta, mas nós não precisamos disso em excesso. Tem pessoas, como eu vi uma vez, que era um cantor, ele tinha 13 carros de luxo. Gente, ele vai usar isso para quê? Não basta um carro? Mas ele tinha 13 só dos mais caros, dos mais, como se diz, raros. Era uma raridade. Ferrari que ele tinha lá na garagem dele. Gente, há necessidade de tudo isso? Então, são coisas, como a Luísa está dizendo aqui, que dá um fastio, que dá uma gastura na gente, de ver como a gente troca o amor de Deus, o amor de um Deus eterno, todo-poderoso, que já nos provou de todas as formas que nos ama, e nós estamos preocupados com carro, com casa, com tantas bobeiras que tem na nossa vida, sendo que nós poderíamos dizer: eis-me aqui, como Nossa Senhora disse, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. É muito incrível o que Deus vem trazer para nós neste livro. Ele vem abrir a nossa mente para compreender Ele, para compreender o que Ele deseja da raça humana, de toda a humanidade. É muito incrível este livro. Quem não conhece, pega o PDF e vai ler, porque é muito sensacional. Só vendo-as como imagens de Deus me parecia que podia suportá-las. Então, Luísa está dizendo aqui que o que é que nós temos que ver? As pessoas como imagem e semelhança de Deus. Ela diz que só vendo essas pessoas como imagem de Deus que pode suportá-las. Porque nós amamos de verdade as pessoas ou nós temos interesse nas pessoas? Então Jesus sempre nos fala: olhe o seu irmão como que você estivesse vendo Deus nele, como se você estivesse se vendo nele, para não para suportá-las, mas para amá-las. Porque o que Deus quer de nós? Que só eu seja salva? Não. Jesus quer que todas as pessoas sejam salvas, que não importa o que aconteça, mas o cara é um bandido, é um Didi da vida, é um matador. E se ele se arrepender do fundo do coração de tudo que ele fez? Ele vai passar pela purificação e Deus vai aceitá-lo, a não ser que ele diga não para Jesus. Mas se ele disser sim, Jesus vai aceitá-lo. Jesus morreu por ele. Jesus morreu pelos pecadores. Jesus disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. Então, Jesus não veio para quem está são, mas ele veio para todos nós. Ele não quer que as almas se percam. Ele quer salvá-las antes que elas se percam. Mas se elas se perderam, ele já comprou estas almas com alto preço, o preço da morte. O preço da morte, a vida inteira ele morreu, foi morrendo aos poucos, até chegar à cruz. Então Jesus ele pagou um preço altíssimo por cada alma de cada tempo até o começo
do começo até o fim do mundo, até o fim dos séculos. E ele já pagou por tudo. Mas minha alma tinha perdido toda satisfação. Nada lhe dava a menor sombra de contentamento, e era tanta a pena que eu sentia que não fazia mais do que chorar e lamentar-me com o meu amado Jesus. Então, quando a alma está em desespero por falta de Jesus, o que que acontece quando nós estamos desesperados? Nós temos que acreditar que Jesus está morando no nosso coração, que Jesus ele está, como diz a minha netinha, grudado no meu coração com uma cola que não sai mais. Então, nós temos que crer que mesmo que nós estamos passando por grandes tribulações, Jesus está dentro do nosso coração, ele está nos ouvindo. Ele não está indiferente com o que está acontecendo conosco. É o momento que nós precisamos passar por essa tribulação. Temos que passar. Jesus está ali nos assistindo. Ele está conosco, senão ele não teria dito: eu estarei convosco até o final dos tempos. Ele não é homem que fala uma coisa hoje e amanhã fala outra. Que nós temos essa mania. Não, Senhor, eu te prometo que eu nunca mais vou pecar. 30 segundos depois, nós estamos pecando o mesmo pecado. Então, nós não temos a capacidade de ver o futuro, mas Deus tem. E Ele está conosco. E Ele está dentro do nosso coração. Creia nisso, acredite nisso, que a minha netinha de 4 aninhos, ela foi comigo na igreja, e eu era ministra da Eucaristia, ela falou: vovó, eu quero comer Jesus. Aí eu falei para ela: espere um pouquinho. Aí terminou a missa, eu pedi para o padre e para as ministras se ela podia comer uma hóstia sem consagrar. O padre deixou as ministras também. Aí ela comeu aquela hóstia sem consagrar. Fomos lá dentro da sacristia, ela comeu lá quietinha, porque ela ficou com vontade. Então nós ficamos com medo que ela saísse dali com vontade de comer aquela bolachinha, como as pessoas dizem. Era uma hóstia sem consagrar. Tempos depois, ela disse para mim, eu disse: vamos à missa que Jesus está esperando por nós. Aí ela disse assim: vovó, eu não preciso ir lá na missa, porque Jesus, quando eu comi ele não foi para minha barriguinha, ele foi para o meu coração. E ele ficou ali com uma cola que não se desgruda nunca mais. Então foi tão lindo isso. Ela falou: Jesus nunca mais vai sair do meu coração, porque ele ficou com uma cola ali que não desgruda. Foi tão incrível. Então é assim que nós temos que pensar, como crianças. Jesus está dentro do nosso coração. Ele não vai sair. Ele tem uma cola ali que ele está grudado, que ele não vai sair nunca mais. Temos que crer nisso. Ah, meu coração vivia inquieto, entre contínuas ânsias e desejos. Me sentia mais no céu do que na terra. É isso que a gente tem que sentir. Mais no céu do que na terra. Sentir este amor de Deus por nós. Sentir esta alegria de ter Jesus dentro do nosso coração. Uma alegria de criança. Uma alegria que é só Deus que pode colocar no nosso coração. Sentia em meu interior uma coisa que me corroía continuamente, tanto que me resultava amargo e doloroso ter que continuar vivendo. O que a Luísa está nos dizendo aqui é que ela já conhecia tão bem Jesus, que ela não queria mais se afastar dele. Ela não queria viver aqui na terra. Ela queria logo ir para o céu. Então é isso que acontece quando a gente começa a conhecer Deus. Aí a gente começa a se perguntar: o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou acumulando bens aqui na terra? Por que que eu tenho tanta roupa? Por que que eu tenho tanto calçado? Depois que eu conheci Jesus, eu estou vivendo do básico. Então, até a minha netinha falou assim: vovó, você só tem este tênis? Por quê? Porque você precisa de tanta coisa? Precisa de tanta roupa? Não precisa. Nós precisamos mais do amor de Deus. E quando a gente percebe o amor de Deus no nosso coração, a gente percebe que não há necessidade de acúmulo. Nós vamos acumular para quê? Se nós temos roupas suficiente,
para a gente viver uma vida confortável, ou mesmo que não tenha, que a gente tenha ali umas peças de roupa para viver, Jesus ele viveu com 2 ou 3 túnicas. Aquela rasgava, a mãe fazia outra. Então, qual a necessidade do acúmulo? Não tem necessidade. Eu vi uma moça, uma vez, ela tinha 200 par de calçado. A outra tinha 30 óculos de sol. Tinha uma gaveta ali que ela puxava, tinha óculos de sol. A outra tinha óculos de sol. Gente, para que tudo? Não, essa é de marca tal, essa é de marca tal. Para que tudo aquilo? Se não vai, às vezes nem chega a usar. Tem óculos novo lá, tem roupa nova no guarda-roupa, a pessoa não, nem vai chegar a usar. Então, o nosso coração ele tem que estar contendo Deus. Ele tem que estar preenchido com Deus. Tem que estar preenchido com Jesus. E não com as coisas deste mundo. Porque se a pessoa está tão apegada às coisas do mundo, como que ela vai, quando morrer, como que vai chegar para Deus? Como vai desapegar? Ela não quer desapegar disso daqui, porque ela acha que é aqui a vida boa. Ela menos sabe, ela mal sabe que a vida boa ainda está por vir. Aqui a gente vai viver da melhor forma possível, em espírito e em verdade. É como Jesus disse, que a gente teria que nascer de novo, nascer da água como o Espírito Santo, nascer do Espírito, ver o que tem dentro do nosso espírito. Precisar das coisas terrenas nós precisamos, mas nós não vamos viver em função dessas coisas. Nós vamos viver sabendo que tem uma outra vida melhor para a gente viver. Mas a obediência pôs um freio a estas minhas penas, mandando-me absolutamente que não desejasse morrer, e que só deveria morrer quando o confessor me determinasse por obediência. Então a gente só vai morrer quando chegar a nossa hora. A gente não vai morrer antes. Vai morrer quando Jesus quiser que a gente morra. Ai, filho, você já está maduro. Porém, talvez Jesus recolha pessoas antes. Pessoas que ele vê que vai se perder em certo momento da vida, mas que ela está num momento bom. Jesus vê, Deus vê o futuro. Deus vê o passado, presente e futuro. Então, se ele vê que essa pessoa vai se perder lá na frente, talvez ele a recolha antes, para que ela termine de se purificar no purgatório e para que ela não se perca e vai para o inferno. Então, ele salva muitas almas, a não ser que a pessoa já está totalmente perdida, ela aceita aquela perdição ali. Aí Deus não tem como fazer, porque é, a, é o livre-arbítrio que Deus dá. É a liberdade que Ele dá à alma de escolher qual lado você quer ficar, de Deus ou do demônio. Então, tem a escolha que nós podemos fazer. Então, para cumprir esta santa obediência, fazia tudo quanto podia para não pensar nisso, porque no meu interior havia uma contínua ejaculatória que era o desejo de querer partir. Quantas vezes eu senti esse desejo? Não por, eu quero morrer, não. É porque eu queria estar com Deus, porque no meu coração dizia muito forte: quero estar com Jesus, quero partir, quero estar com Jesus. Aqui não é o meu lugar. O meu lugar é estar dentro do coração de Jesus. Então eu entendo perfeitamente a Luísa, quando ela não queria mais estar neste mundo, porque ela já havia conhecido o amor maior. Assim, em grande parte, o meu coração se acalmou, mas não de todo. Confesso a verdade, muito faltou nisto, mas o que eu podia fazer? Não sabia deter-me. Para mim era um verdadeiro martírio. Meu benigno Jesus me dizia: acalma-te, que é a coisa que tanto te faz desejar o céu? Qual é a coisa que te faz desejar o céu? E eu lhe dizia: porque quero estar sempre unida contigo. Minha alma não resiste mais estar separada de ti, nem por um só dia, nem sequer por um momento. Por isso, a qualquer custo quero ir. Pois bem,
Dize-me, se é por mim, te quero contentar, virei estar contigo. Que lindo, né? Que Jesus, ele vem, ele faz morada no nosso coração. Então, nós estamos estudando o livro do céu, estamos estudando a divina vontade. E Jesus, ele se faz presente em nós, porque nós conversamos com ele todos os momentos da nossa vida e ele nos responde. É muito incrível. Hoje eu fiz uma grande besteira e Jesus falou assim para mim: Eu falei para você não falar nada. Aí eu entendi, Jesus. Eu entendi. Eu fui e perguntei para Jesus: Posso fazer tal coisa? E ele me disse: Não. E eu fui, desobedeci e fiz e falei para a pessoa umas coisas. E aí depois Jesus falou para mim: Ó, eu não falei para você que não era para você falar nada, que você só ia criar confusão. E foi exatamente o que aconteceu. De umas palavras que eu falei, só criei confusão. E Jesus falou claramente para mim: E eu não falei para você não falar nada? Aí depois eu fiquei rindo com Jesus e falei assim: É verdade, Jesus. Você me falou. Você me perdoa, assim, eu pedi perdão. Falei: Você me perdoa, Jesus. Eu não queria ter criado essa confusão. Eu achei que ia ser de outra forma. Aí Jesus falou para mim: Mas eu te avisei que não seria de outra forma, que você ia criar confusão. Então, Jesus está presente. É o que ele está dizendo aqui para Luísa. Ah, pois bem, se é por mim, te quero contentar. Virei estar contigo. E é exatamente assim. Ele vem, começa a conversar com Jesus, começa a perguntar umas coisas. Você vai perceber que ele vai ali no teu pensamento e ele vai te falar. Aí você vai, Jesus, é verdade. Aí você começa a dialogar com Jesus. E é muito incrível que quando ele não quer que você faça alguma coisa, ele não vai colocar nada na sua cabeça. Como hoje eu queria, porque queria fazer um texto. Ele falou: Não, hoje você não vai fazer. Foi falado que você vai fazer na segunda-feira. Aí eu só entendi meia hora depois. Devagar, né? Como sou pequena sou minúscula diante de Jesus. Então a gente tem que sempre prestar atenção no que o Senhor fala, sempre estar na escuta. O que eu estou te falando? Escutar o que ele tem a dizer. Muitas vezes o Senhor está nos falando, mas nós não queremos escutar ele. Nós queremos escutar a nossa vontade humana. Nós queremos ouvir o que nós queremos e não o que Deus quer de nós. Mas o que Deus quer de nós é muito melhor. É 1000 vezes melhor. Não tem nem comparação com o que a gente deseja. E Luísa dizia: Mas logo me deixas que eu te perco de vista. Em troca, no céu não é assim. Lá jamais te perderei de vista. Então, ainda, Luísa, ela continua dialogando aqui com Jesus, dizendo que ele vem só de vez em quando, que ela sempre vai perder ele. Se ela for para o céu, ela, ela não vai perder. Ela não vai perder ele jamais. Então, por isso, desejo forte da gente querer ir para o céu. Quando a gente começa a conversar com Jesus, é muito incrível, porque a gente já não quer, já não tem mais prazer nas coisas daqui da terra, das coisas do mundo. E aí a gente começa a pesquisar e ver vídeos e ver coisas, e ali tem pessoas que contam sobre o céu, tem uns que contam sobre o purgatório, outras contam sobre o inferno. E o nosso coração, ele vibra de alegria pelo céu e chora pelos que estão no purgatório, e a gente morre pelas que estão no inferno, chora junto com Jesus pelas que se perderam, pelas que não quiseram amar a Deus sobre todas as coisas, pelas que preferiram viver no pecado, viver ali numa vida depravada, querendo viver mais esta vida do que a próxima. Então, Jesus nos diz: se você quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. E é o que nós fazemos. Nós assumimos viver juntamente com Jesus. Amém?
Fiat. Jesus, eu confio em vós.